Olá, crianças! A paz do Senhor te lê e a todos que estão ligadinhos na gente. Começa agora mais um programa Crescendo na Graça e no Conhecimento. A paz do Senhor, tia Rúbia, e a todos vocês que nos acompanham. Olha só, hoje o programa está imperdível. Verdade, pessoal. Vocês precisam ficar com a gente até o final, tá? Porque para crescer na graça e no conhecimento, precisamos aprender sobre a palavra de Deus. Isso mesmo. Quem aí quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Eu quero! Tia Letícia, eu também quero. Mas antes de assistirmos à aula do programa de hoje, precisamos preparar o nosso coração para que a semente, que é a palavra de Deus, caia em boa terra. Bora cantar louvores para recebermos essa semente maravilhosa? Bora! A palavra de Deus diz que tudo o que tem fôlego, que está vivo, deve louvar ao Senhor. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos louvar ao único que é digno de receber todo o nosso louvor.
Voltamos do nosso intervalo e agora preparem-se, porque está na hora da nossa aula. Hora de aprendermos um pouco mais sobre o que Deus quer nos ensinar. Crianças, vocês sabiam que precisamos guardar tudo que Deus nos ensina dentro do nosso coração? Exatamente, tia Rúbia. A Bíblia nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim, se guardarmos os ensinamentos de Deus no nosso coração, vamos fazer apenas o que agrada a Ele. Então, gente, nada de se distrair com conversas ou brincadeiras, hein? Olhinhos atentos para aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Combinado? Lembre-se que tudo que Ele ensina é para o nosso bem. Nós saudamos as crianças, intermediários e adolescentes, aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nessa aula, nós vamos falar sobre um servo do Senhor cheio do Espírito Santo, que foi Sansão. E nós vamos ler o texto que está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 14, verso 14, que diz assim: Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Conta a palavra que um certo dia Sansão saiu de Israel e foi para Tímina, uma cidade dos filisteus. Lá nessa cidade ele encontrou uma moça e se agradou dela, gostou dela e disse: olha, eu quero casar com essa moça. Foi para casa e falou com os pais: vi uma moça e quero casar com ela. Vamos lá na cidade de Tímina para vocês conhecerem ela e nós prepararmos as coisas para o casamento. Pedir a mão da noiva para o casamento. Acontece que nesse caminho eles passaram por uma plantação de uvas e veio um leão em direção a Sansão, rugindo, bravo. E Sansão, cheio do Espírito Santo, pegou aquele leão como se fosse um cabrito, rasgou ele no meio e matou o leão. Sansão não contou para ninguém e foi para a cidade de Tímina. Chegando lá na cidade dos filisteus, eles conversaram com a moça, acertaram todas as coisas e voltaram para casa. Dias depois, ele volta para o casamento, ele e os pais dele. E passando pelo caminho, Sansão lembra do leão que ele matou. Fala assim: vou lá ver como está aquele leão. Sai da estrada um pouquinho do caminho e vai lá ver o leão. Quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. No leão tinha um enxame de abelhas e muito mel. E ele pega daquele mel, come do mel e dá do mel para os seus pais também. Mas não conta de onde ele pegou aquele mel. Foram para Tímina. Chegando lá, Sansão preparou um banquete e ofereceu para os amigos dele. Naquele banquete, ele ofereceu um enigma. Ele declarou um enigma. Vocês sabem o que é enigma? Enigma é um segredo que tem numa mensagem. Aqui vocês já devem ter brincado do que é, não é? É um enigma. Você tem que descobrir o que é que está naquela mensagem que está escondido, não é isso? Pois é, os amigos de Sansão tinham 7 dias para descobrir o que estava naquele enigma. E vamos ver qual foi o enigma que Sansão contou? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Olha, eles trabalharam dia após dia para descobrir, sabe por quê? Porque Sansão tinha prometido um prêmio para eles. Se eles descobrissem, iam ganhar um prêmio. E eles batalharam. Passou um dia, 2 dias, 3 dias e nada. Eles não conseguiram saber qual era aquele enigma. E aí, então, no 7º dia, Sansão contou o segredo. E qual era? O que Sansão falou? Que coisa há mais doce do que o mel e que coisa há mais forte do que o leão? Só Sansão sabia aquele segredo. Ninguém mais podia descobrir aquele segredo. E sabe o que eu vou dizer para vocês? A palavra de Deus é cheia de segredos. São mistérios que Deus
colocou na palavra dele, sabe para quem? Para aqueles que amam e temem ao Senhor, para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. E o Senhor é aquele que revela os segredos. E no casamento de Sansão, existe um segredo. Vocês sabem qual é o segredo? Jesus é o leão da tribo de Judá. A Bíblia chama Jesus assim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E ele morreu para nos salvar. Ele morreu, mas ele ficou morto? Não, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele se ressuscitou por amor à sua igreja. Ele morreu por amor à sua igreja. Ele venceu a morte. Vocês sabem por que Jesus venceu a morte? Para vencer a morte para ele, porque ele ressuscitou, mas para nos dar vida eterna. Ele venceu a morte. Agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, que ama Jesus e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, a morte não tem mais poder sobre ele. Ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Jesus venceu por nós e agora nós temos direito à vida eterna. Vamos viver eternamente com o Senhor. E o que há mais doce do que o mel? A salvação. A palavra nos diz, a Bíblia, diz que a palavra de Deus é doce como mel. A salvação, a Bíblia fala de um projeto de Deus, o projeto da salvação. A salvação é aquilo mais precioso que nós temos. O Senhor nos deu para nós vivermos eternamente com Ele. Não há nada mais precioso que a salvação. E hoje nós aguardamos a volta de Jesus, vigiando, orando, para estarmos prontos para irmos morar eternamente com Jesus lá no céu. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que já aprendemos muito no programa de hoje, infelizmente chegou a hora de nos despedir de vocês. Pois é, chegou aquele momentinho que não é nada legal. Mas logo, logo estaremos aqui juntinho de vocês no próximo programa. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E não se esqueçam, guardem no coração tudo o que aprenderam hoje, tá? Estaremos esperando por vocês com o carinho de sempre e a palavra de Deus para nos ensinar. A paz do Senhor e um beijo no coração!